Olá pessoal, André Coalho aqui, passando para avisar vocês que tivemos um probleminha no áudio desse episódio, tá? Ele tem eco, não conseguimos resolver durante a edição, mas a gente resolveu manter o episódio de qualquer forma pela riqueza do material e para respeitar também o tempo dos profissionais envolvidos, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela paciência e bom divertimento. Até mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Sou André Coalho, estou aqui com a minha esposa Gabi Zaleski. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual que é o episódio de hoje? Agora eu já sei, é o 21. Por que você sabe? Ai gente, nós estávamos gravando aqui, a gente já gravou umas 2 vezes. É uma pena que a gente não consiga colocar esse making off para vocês, mas hoje eu estava tendo um pensamento e eu quero deixar isso registrado, que foi muito legal. Deixa. Eu lembrei dos podcasts que eu assisto, o pessoal falando, hoje é o episódio número 100 e pouco, né? E aí eu fiquei pensando, meu, eu nunca lembro o número dos episódios agora no começo do projeto, imagina quando eu tiver no 100 e pouco, né? 200. E adorei gravar pela terceira vez, porque daí você me pergunta se até o número do episódio que eu anotei. Muito bom. Excelente. Qual que é o episódio? E o episódio do 21, o tema de hoje é Resiliência além das fronteiras, empreendedorismo, arte marcial e cultura. Gente, a gente vai falar de arte marcial. Vamos falar assim. Da sua? Também. Que você não queria falar? Já pude até mudar o script aqui. Vamos falar sim com o Bruno, nosso convidado de hoje, Bruno Mendes, Bruno Tanque. Ele vai gostar de saber. Tá bom. Você tem que falar. Tá bom. Claro, ele é da área. Vamos lá. Vamos convidar ele. Então. Vamos apresentar ele aqui. Bruno Mendes, pela primeira vez aqui no Ninecast. Nasceu no Rio de Janeiro, casado, tem uma filhada, é empresário, empreendedor, faixa preta 5º grau em Jiu-Jitsu, tem uma história de sucesso também de imigração para os Estados Unidos. Ele vive até hoje. Bruno Tanque, seja muito bem-vindo. Aí. Opa, fala André, fala Gabi, prazer estar aqui com vocês, obrigado por estar me recebendo no Ninecast, vai ser um prazer passar esse tempo aqui, dividir um pouco da minha história com vocês, saber um pouco sobre vocês também e passar um tempo bom de qualidade aí. Legal, Bruno, obrigado, cara, obrigado muito. Você está estreando aqui na área de esportes, digamos assim, né? Não de imigração. Imigração vai ser mais um case aqui de imigração que a gente vai contar, mas de esportista, no nível do Bruno, primeiro, já está começando no nível alto. Muito legal. Obrigada pela paciência. A gente teve que, já gravar algumas vezes. Nossa, mas a gente agradece muito você ter aceito o nosso convite, de participar, de trazer essa informação para as pessoas. Você está falando de que estado, Bruno? Do Texas. Eu moro perto de Dallas, no Texas, aqui no sul dos Estados Unidos. Quanto tempo já de América, Bruno? 10 anos. 10 anos de América. 10 anos. Esse ano faz 10 anos. Bom, onde você tá é quente de dia e frio à noite ou é quente diretão também? Olha, o tempo aqui é meio... As pessoas falam que o tempo aqui é meio bipolar. Então, você tem que estar dentro do carro com agasalho e com camiseta. Tu nunca sabe. Então, tem dia que começa frio, fica quente. Tem dia que começa quente, fica frio. Mas dentro das estações do ano, assim, até que segue uma certa coerência. Mas, por exemplo, agora tá bem frio. Tá friozinho, né? Frio. Mas tá bem friozinho. E como um bom carioca já adaptou o frio? Eu adaptei. O primeiro inverno foi um pouco reclamando, mas eu adapto rápido. Então, eu me adapto bem rápido às situações. Então, eu me adaptei saindo do avião, que geralmente eu falo, descendo do avião já tá adaptado. Que massa, esportista, né? Esportista tem que ser disciplinado, né? E tem que ser... É engraçado, tem que ser disciplinado e tem que ser flexível para se adaptar às condições necessárias, né? Sim, porque depende, claro, do nível que você busca, né? No alto rendimento,
você tem que ter a disciplina do treino, né? Disciplina de saber até o que você quer e performar, né? Uma coisa é você treinar por prazer, outra coisa é você treinar para performar, são duas coisas completamente diferentes. E a disciplina, ela te dá isso, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter a flexibilidade de, não, isso aqui não está funcionando, eu vou adaptar para cá, e vai junto. Tentativa e erro, não tem jeito. Legal, excelente. Ô, Bruno, quantos anos você tinha quando você começou o jiu-jitsu? Eu tinha 13 anos. Eu tenho 43, então vou fazer 43 agora, então são 30 anos fazendo isso. 30 anos. Caramba, 30 anos já. Uau. 30 anos. Passou voando. Meu corpo tá sentindo todos os 30 anos. A recíproca é verdadeira. Aqui a gente sente isso todo dia. Ô, Bruno, e o que te levou para esse esporte? O do Rio de Janeiro, como eu sou do Rio, eu sou da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tijuca é um bairro onde tem o Maracanã. Né? O Maracanã, o estado do Maracanã fica na Tijuca. Então, o bairro que eu fui nascido e criado é ali. E o Rio de Janeiro, por si só, o jiu-jitsu sempre foi muito presente, por causa da família Gracie, né? Então é algo que era desde os anos 50, dos anos 30 ali, o jiu-jitsu faz parte do Rio de Janeiro. E sendo carioca, você tem acesso, você vê, né? E eu era uma criança muito brigona, eu tinha muitos primos, muitos irmãos, te brigava muito, né? Era uma outra época ali, no meio dos anos 80, nasci no início dos anos 80, né? Então, era outra época, outra vida. E isso, eu tinha muita energia, eu tinha uma agressividade até. E sempre falava para buscar jiu-jitsu, né? Buscar alguma coisa. E quando eu dei 13 anos, eu cliquei que eu ia fazer jiu-jitsu. Eu busquei sozinho, ninguém me levou, meus pais não foram, eu fui sozinho, me matriculei na academia, fazia bico ajudando minha avó, ajudando meu avô, pedia dinheiro pro meu avô, pedia isso, assim, pagava minha própria academia, desde os 13 anos de idade. Que legal. Ali, desde a primeira aula, assim, eu achei o meu lugar no mundo. Ali eu falei, isso daqui eu vou fazer pro resto da minha vida. Nossa, com essa idade, poder ter esse benefício de saber o que é pro resto da vida é uma dádiva, né? Eu não sei explicar, porque na época eu não sabia que era isso, né? Assim, mas o sentimento que eu consigo traduzir hoje é esse. Que eu achei meu lugar no mundo ali. É porque eu me sentia, como eu falei, tinha muita agressividade, tinha muita. Não era uma pessoa numa situação ruim de vida, mas também não era uma pessoa rica, né? Então, estava em colégio público no Rio, que é um lugar bem violento também. Então, você vem do ambiente que eu achei meu lugar no mundo ali. Ali eu me achei em paz, né? Achei comigo, achei meu lugar. É isso que eu posso falar. Era uma forma de, talvez, de canalizar a energia também, né, Bruno? Sim. E na verdade, eu acho que da forma que todos nós vemos feito de alguma forma, né? Por dentro, né? A gente é feito de alguma forma. Assim, para mim é muito importante eu ter um propósito. E ali eu achei um propósito, né? Através das artes marciais, o que representa, os valores, tudo aquilo, dentro de uma cultura de jiu-jitsu também que me foi introduzida ali, que é única, principalmente ali do Rio de Janeiro. Naquela época, eu estava no lugar certo, na hora certa, quando as coisas tinham que estar. Então, tudo isso me deu um senso de propósito e que eu deixa aqui, isso eu vou fazer. E eu vi que eu era bom também, né? Eu vi que eu podia fazer aquilo num nível que eu ia conquistar aquilo que eu queria. Que massa. E como é que foi? Conta um pouquinho da sua trajetória no jiu-jitsu até até quando iniciou o projeto dos Estados Unidos. Como é que foi a sua trajetória no jiu-jitsu e se você já tinha uma trajetória de empreendedorismo no Brasil ainda antes de vir para cá? No Brasil sim, né? Porque eu tive minhas academias, mas vamos chegar lá. Como eu falei, comecei no jiu-jitsu ali com 13 anos, né? E achei minha turma, achei meu grupo, meus melhores amigos eu conheci ali, são pessoas que eu carrego hoje
pro resto da minha vida. Minha esposa, eu encontrei ali nessa idade, assim, então ela já era aluna quando eu entrei, ela me bateu muito, mas muito mesmo. Durante o treino, assim, ela era mais graduada, então ela já era um pouco mais avançada, então no treino ela me ganhava. Então, aquilo foi muito importante para minha formação, assim, de como pessoa mesmo, assim. Então, e desde cedo eu falei, vou viver disso, eu quero trabalhar com isso, não sei como, mas é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E eu passei um ano tentando convencer meu irmão a treinar. Eu tenho um irmão mais novo, eu tenho, na verdade, 4 irmãos, né? 2 irmãos e 2 irmãs. 2 primeiro casamento do meu pai, 2 um casamento da minha mãe. E eu sou muito, eu e meu irmão mais novo, a gente é muito conectado, a gente tem a diferença de 1 ano e 10 meses, então é praticamente junto. Então eu passei um ano tentando convencer ele a vir treinar, aí depois de um ano ele veio treinar, também se apaixonou, e com 2 é mais fácil pra gente, vamos fazer isso, né? Então a gente formou uma dupla muito legal, assim, e decidimos viver disso. Meu irmão, eu nunca fui um atleta muito bom, não. Eu tive uma lesão muito séria quando eu era mais novo, e isso me tirava muito on and off, e eu me concentrei muito mais também em treinar, né, os atletas que a gente tinha. E, por exemplo, meu irmão, né, então meu irmão acabou se tornando um dos melhores de todos os tempos, né, peso por peso, no jiu-jitsu. Por consequência, eu como treinador formei outras pessoas, né, junto, e também lutei o que eu tinha que lutar, mas nem não, era muito mais coach do que atleta. E a gente se tornou bem, a gente, dentro do nosso mercado, do nosso campo, a gente se tornou muito bem sucedido, né, a gente tem, hoje em dia, a gente tem academias com filiais no mundo todo, baseado mais nos Estados Unidos. Dentro do esporte, a gente criou uma reputação não só de extremamente alta performance, mas também com valores, né, com o que a gente representa, com o que a gente tem para agregar. E a gente virou uma referência dentro do esporte em relação a jogo limpo, ao estilo que a gente joga, que a gente faz as coisas, o tipo de aluno que a gente produz, o tipo de atleta que a gente produz. Então a gente tem muito orgulho disso, que são a Soul Fighters, a gente, que é o nosso time, a gente criou em 2008, e que é a nossa própria empresa, e desde então a gente começou pequenininho lá no Tijuca, e hoje o mundo é o limite pra gente, assim, o céu é o limite. Que lindo, hein? Que história linda. E quando que você sentiu esse chamado, essa vou ter uma experiência nos Estados Unidos? Quando que foi isso? Na verdade, eu sempre quis morar nos Estados Unidos, porque desde o início dos anos 90 ali, o jiu-jitsu começou a se tornar mais popular nos Estados Unidos. Então, era um mercado que atraía muito, sempre. Mas eu tinha muito sucesso no Brasil, e também era outra época, outras prioridades na vida, né? Mas sempre teve lá porque era o próximo passo de todo mundo, né? As pessoas se destacavam aqui quando tinha oportunidade iam para fora. E porque para viver de jiu-jitsu no Brasil, exclusivamente jiu-jitsu no Brasil, era bem complicado, assim. Eu me sentia mais já tocando na parte de empreendedorismo, eu me sentia mais um cobrador do que um professor, porque para lá era uma academia pequena, não era hoje em dia que nem a gente tem cartão, tem Vimo, né, tem pagamento online, tem tudo isso. Na época lá era só ou cash ou cheque, e tu tinha que pegar o cara no dia ali. Tu não pega o cara no dia ali, ele te dá uma volta e tu perde né? Então todo mês ali, os primeiros 10 dias eu falava que o cara é mais cobrador do que professor. Né? Então isso para mim não é vida, não é o que eu queria para minha vida. Né? Então
apesar de ter sucesso, apesar do sucesso esportivo estar presente, o sucesso financeiro não fazia parte disso. E como eu queria algo melhor para mim, para minha família, né? E vendo o mercado também, né? Porque o jiu-jitsu ele foi migrando para os Estados Unidos a partir de mercado. Tanto é que a base da Federação Internacional é nos Estados Unidos. E o campeonato mundial, os campeonatos mais importantes são aqui. Então, naturalmente, já existiria uma vinda para cá. E foi por volta de 2012. Eu, na verdade, comecei a ter um monte de problema de saúde, de estresse, por causa de trabalho e viver no Brasil de uma forma geral. Apesar de eu amar o Brasil, acho o Brasil um lugar fantástico, acho o Brasil um lugar lindo, as pessoas são muito, muito, em geral, muito boas. Estava cansado de trabalhar muito e não ter perspectiva de melhorar. Então, eu sabia que se eu tivesse que. Eu sabia que eu podia trabalhar do jeito que eu trabalho, eu falei, então, vou fazer algo que eu não vou perder meu tempo. Então, ali, quando comecei a ter um pouco mais de problema de saúde, eu falei, agora é. Porque eu ficava sempre adiando, não, eu vou fazer isso aqui primeiro, vou deixar isso aqui encaminhado. Ainda tá então, afinal, vou pensar um pouquinho em mim aqui, que é melhor. E, na verdade, isso foi muito bom pra gente, que fez o time crescer de uma forma muito, muito grande, depois que eu vim pra cá. Que legal. E a sua esposa tinha vontade de vir também? Sim. Menos do que eu, mas sim. Ela, na verdade, ela tinha morado no Canadá, num intercâmbio, passou 6 meses. Então ela já tinha essa experiência. Ela é faixa preta de jiu-jitsu também, ela é campeã mundial de jiu-jitsu, foi uma das minhas atletas também. Então, entrou dentro do projeto que a gente tinha, assim, que dentro da perspectiva que a gente tinha, a gente viu, ó, você tá trabalhando, estamos correndo em círculo, né, cara? Não dá. Esse é um lugar, um país para empreender. Para você conseguir enxergar os resultados, né? Para os Estados Unidos mesmo. Falar que é um lugar mais justo. Claro que é Brasil, né? As qualidades que eu. Mas não é um lugar. Teve essa experiência também de empreender no Brasil? Fora a burocracia, fora. Aqui a gente também tem problema de mão de obra. Não sei se você chega a enfrentar isso também, Bruno, porque é um setor diferente. Eu também enfrenta. Mas é mais justo aqui, menos burocrático. Burocrático aqui. A coisa funciona. Apesar que você está num estado totalmente diferente. Eu não conheço o Texas, mas eu acredito que todos os problemas vão ter em todos os lugares, né? A diferença também está um pouco no sistema, né? Mesmo na parte de como é a estrutura de sociedade, como é culturalmente, como é a educação, né? Então, isso tudo tem uma base. Mas para mim mesmo é por causa de, por exemplo, meus horários de. Hoje em dia, uma posição diferente na minha vida, óbvio, mas no Brasil eu dava aula, o horário de pico meu era de 6 horas da tarde, né, de 5 horas da tarde até 10h30 da noite. Então eu trabalhava todo dia, meu horário de pico era de 5 às 11 praticamente. Então chega uma hora que eu não. Chega uma hora que eu falo, cara, não quero isso. Não quero ficar trabalhando até 11 horas da noite todo dia com 40, 50. Então, não tenho pique para isso. Então, e não via a perspectiva disso melhorar, justamente porque eu não me via saindo daquele ciclo. E até culturalmente nos Estados Unidos, assim, pelo menos onde eu moro aqui, a minha última aula termina às 8h30 da noite. Então, às 9 que maravilha. em casa. Então, quando eu dou aula à noite, hoje em dia eu praticamente não dou mais aula à noite. Então, antes de eu fazer isso, eu nunca tinha podido ter jantar normais com a minha família. Nossa, Assim, então, verdade. até com a minha enteada, com a minha stepdaughter, ela treinou jiu-jitsu durante muito tempo, então pegava ela na escola no Brasil, ia direto para academia, tinha que dar comida para ela na academia, então era tudo uma correria de vida que
vindo para cá foi justamente um dos motivos de eu falar, não, eu quero ter uma vida mais estabilizada nesse sentido, já que eu vou trabalhar muito, eu quero poder também ter os benefícios de trabalhar muito. Sim. Verdade. É exatamente essa questão de ter um retorno, né? Um retorno justo daquilo que você planta, né? Você planta e você colhe, isso é uma coisa que a gente sente muito aqui também. Você sabe que essa experiência essa valorização a ter refeições juntos, né? Refeições em família é uma coisa que a gente valoriza bastante também, né? E quando a gente não está conseguindo ter, é engraçado, né? A gente acostumou tanto, sabe? E aqui nos Estados Unidos, o nosso estilo de vida aqui, completamos 6 anos, né? Uhum. Então, o nosso estilo de vida nos últimos 6 anos tem sido fazendo quase que tudo juntos, né? E inclusive as refeições. Então, Porque no Brasil a gente tinha carreira diferente, né? Exatamente. Então, isso que é legal. Isso que proporcionou essa mudança de vida aqui, proporcionou a gente reajustar, enxergar coisas diferentes e dar valor para coisas diferentes. E isso foi uma coisa que a gente dá muito valor e que quando não consegue, a gente sente uma falta quando não consegue jantar junto, ou não consegue tomar um café da manhã juntos, ou não consegue almoçar. O almoço é mais difícil, né? Mas assim, café da manhã e jantar, putz, a gente sente falta mesmo. E agora com filho, né, com criança em casa, a gente procura dar uma atenção maior para isso. Ô Bruno, assim, a gente está falando de empreender e tudo mais, mas eu queria entender um pouquinho como é que foi essa transição. Quais foram os teus desafios assim dessa transição? Empresas no Brasil, as academias no Brasil, aí vem a decisão, quero ir empreender, morar nos Estados Unidos, e como é que foi essa transição de lá e vir para cá? Então, né, isso é uma odisseia, na verdade. Quem conectou a gente foi a Carmen, né, que é a nossa advogada de imigração, é um anjo, um anjo na minha vida. Ela vai aparecer já nessa história para salvar o dia. Mas vai aparecer. Ela é maravilhosa. E, bem, a gente já estava com essa vontade de vir, então eu comecei a me mexer, né? Durante os anos, eu já tive propostas para vir, mas como eu tinha uma posição lá na academia, eu tinha meu próprio negócio, né? Eu também não. Eu só trabalhei para uma pessoa na minha vida, que foi o meu professor, né? Na academia que ele tinha, que é a academia que eu me formei. Depois disso, eu sempre tive meus próprios negócios, minha própria academia. Eu só trabalhei com jiu-jitsu na minha vida, nunca trabalhei com nada fora de jiu-jitsu. Então, eu era competindo, eu era dando aula, eu era trabalhando em produção de evento, trabalhando para a Federação Internacional também. Então, eu comecei a buscar um pouco mais dos contatos que eu tinha. Tive uma proposta na Califórnia e parecia que estava tudo certo. Vendi minhas coisas no Brasil, fizemos tudo. Vinha minha esposa primeiro e chegamos aqui, não era nada do que o cara tinha falado. A academia nem existia. Então, isso? De novo, isso foi 10 anos atrás, então um pouco mais diferente do mundo de hoje. Entendi. Para você saber como é que a internet era diferente, você ter acesso a algumas coisas era um pouco diferente. Verdade. Então, quando eu cheguei aqui, mas meu irmão morava nos Estados Unidos já. Meu irmão já estava morando aqui, morava na Arizona, ainda mora na Arizona. Mas meu irmão não tinha academia, tinha uma academia pequena, porque como ele era atleta, ele focava só em ser atleta. Passei a final de ano com ele, que eu cheguei nos Estados Unidos no dia 1º de novembro de 2013. E naquela primeira semana que a gente viu que não ia acontecer o que era, né, eu falei com meu irmão e pensei em passar as festas, né, de final de ano com ele e ver se eu conseguia me rearrumar ou então voltava para o Brasil, né? Ia ser um pouco mais complicado, mas é o que é, né? Então, durante a conversa estando com meu irmão lá, eu tinha uma filial, eu tenho, né? Uma filial muito forte em Israel. A gente tem uma equipe muito forte em Israel. E esse meu amigo de Israel, que é um dos meus braços direitos, ele falou: olha, eu tenho um contato no Texas
Então ele me botou em contato com um cara no Texas, que conversamos. Uma semana depois eu estava na academia dele lá e estava dentro do que eu queria, né? Assim, para começar. Então comecei com ele ali, tô até hoje aqui. Então comprei a academia dele. Era para ser mesmo. Comprei a academia dele. Durante um tempo trabalhei para ele, mas logo depois tirei dele, porque nada contra para alguém que trabalha para alguém, mas não é para mim. Eu não consigo. Eu consigo trabalhar com as pessoas, mas eu tenho que ter, baseado até em situações de vida, eu tenho que ter a palavra final. E deu errado é comigo, a culpa é minha, eu assumo a bronca. E eu prefiro dessa forma. Então, hoje em dia, foi isso. Os últimos 10 anos foram construindo a nossa marca aqui, né? Chegou aqui, o meu irmão já estava aqui, mas a gente, quando chegou aqui, acho que a nossa filial, nosso time tinha 2 ou 3 escolas, e antes da pandemia a gente chegou até a 55 escolas aqui nos Estados Unidos. Nossa! Meu Deus do céu. Ou seja, hoje a gestão toda é por tua conta. Desde aquela época. A gente tem menos escolas hoje, assim, né? A pandemia deu uma mudada em várias coisas. Entendi. E a gente mudou a forma de gerenciar também. Não, mas é bastante, eu trabalho muito. Aliás, todo mundo trabalha muito. É muita gente ajudando, não só eu. Tem que ter uma equipe grande também, né? É por isso que você falou de algumas situações acabar sendo parecida com diferentes ramos, né? Sim. Entendi. Sim. E você falou sobre pessoal e tudo, né? Eu tenho uma coisa no meu mercado, né? No meu marketing, que eu até posso contratar alguém para dar aula, mas eu não sei quem eu estou contratando, não sei qual é a formação daquela pessoa, porque não existe uma escola que forma dentro de uma linha todo mundo, né? Cada um é formado dentro da sua própria linha. Então, para mim, hoje demorou 10 anos. Tipo, o time que eu tenho trabalhando para mim, comigo na academia, demorou 10 anos para formar, que eu formo os meus empregados. Eu formo eles. Leva o tempo que levar, mas eu formo. Eu prefiro do que contratar alguém também. Não, e é legal até para quem tá iniciando com você, porque já vê a tua trajetória, já sabe do seu background, né? E poder entrar e fazer parte do time, já tem uma projeção do futuro, né? Sim. É tudo conversado, tudo, ó. Isso aqui, se eu consigo te levar até aqui. Isso aqui tamo junto. E como você chegou na carne, Bruno? Então, aí quando eu comecei a trabalhar aqui no Texas, a gente deu entrada num visto de trabalho. A minha primeira advogada, ela me colocou no visto errado. Até a minha petição meu nome na petição estava errado que ela mandou. Então, obviamente, meu visto foi negado. Isso eu já estava aqui 6 meses já, trabalhando na academia, já estava faturando mais. Porque quando eu cheguei ali naquela academia, ela tinha, de jiu-jitsu, acho que ela tinha uns 25, 30 alunos. E depois do verão, a gente já estava mais de 100 alunos na academia, só de jiu-jitsu. Né? Então, porque, como eu falei, dentro do esporte, eu construí, né, eu e meu irmão, a gente construiu uma reputação muito grande. Então, quando eu cheguei, a reputação ela precede. Então, as pessoas sabiam quem eu era, sabiam. Então, isso deu uma... E o trabalho, né, a diferença do trabalho. E com esse visto negado, eu recebi a cartinha lá falando que eu tinha 30 dias para voltar para o Brasil, porque que tinha dado ruim, estava ruim, só que Deus faz as coisas de uma forma muito, eu falo engraçada, mas não no sentido engraçado da palavra, né? Como as coisas são. Isso não é normal o que aconteceu. Quando eu tive a carta negada e tudo, o oficial que negou a minha carta, ele mandou uma carta junto, falando que o meu currículo era muito bom e que se não fosse o erro
da advogada, eu tinha sido aprovado. Ele falou, olha, refaia o direito, porque o seu currículo é muito bom. Então... Gente, eu nunca vi uma história dessa. Eu também não, nunca vi. E um amigo meu, que também é faixa preta, que também morava aqui nos Estados Unidos, ele foi cliente da Carmen. Então, quando eu tava falando com as pessoas, ele falou, pô, cara, eu acabei de tirar meu green card com a minha advogada aqui. E ele era cliente da minha outra advogada, né? Então, ele sabia que a outra era uma pilantra também. Então, eu falei com a Carmen, quando ela viu o meu caso, ela falou, olha, Bruno, eu te recomendo voltar pro Brasil e aplicar de lá. Tá? Ela falou, você não precisa de visto, você pode aplicar direto pro green card. Porque você, como você falou, o teu currículo vai direto para o green card, você não precisa de nada, você pode ser auto-sponsor também. Então, ela falou, mas você essa carta aqui, você tem que voltar, porque senão você vai ficar fora de status, né? E eu falei, cara, se eu voltar pro Brasil, não sei quanto tempo vai conseguir voltar para cá, né? Porque pode levar um tempo de processo. E o que eu construí aqui não vai estar aqui quando eu voltar. A reputação que eu tenho é porque eu faço as coisas de uma certa forma. Então não tem essa opção. Então ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou recorrer ao seu visto negado, a gente vai perder. Mas isso vai ganhar tempo para a gente aplicar pro seu green card. Nossa. Então a gente fez um processo de green card de 2-3 meses. Foi uma coisa louca. A Carmen foi maravilhosa, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna por ela. Além da velocidade, foi uma estratégia... Estrategista. Estratégia perfeita. Além disso, ela virou uma grande amiga, uma grande amiga, uma grande amiga. Ela falou, quando ela recomendou você pra gente, ela falou, gente, é meu irmão. Ela falou, ele é um irmão. Ela virou uma irmã, uma pessoa que o que ela me pedia, eu tô do lado dela. Pra quem não sabe, texana, é verdade. Pra quem não sabe, a gente tá falando da Carmen Arce, né, do escritório da Arce também, que foram nossos advogados que fizeram o nosso processo. Nosso green card foi com eles. Então, a gente tem um episódio gravado. Você lembra o número do episódio dela? O episódio dela, se eu não me engano, é o 10. 10? É o 10. Pra quem quiser ouvir o episódio, conhecer a Carmen, a gente tem um episódio gravado com ela. E foi bacana que essa história, ela contou uma história no meio do episódio dela, quando ela foi para o Rio de Janeiro e pediu ajuda para uma pessoa, para um amigo, olha, eu tô chegando no Rio de Janeiro. Ela falou do Bruno, né? Bruno. Tô chegando no Rio de Janeiro e Bruno, eu tô chegando no Rio de Janeiro, você tem alguém para me buscar no aeroporto? Foi o Igor. Aí, que era o Igor. E aí, a hora que eu ouvi aquela história peculiar, assim, ela contando como é que o Igor chegou e tal, eu falei assim, nossa, Carmen, fiquei com vontade de convidar seus amigos pra gente bater esse papo e contar essa história aqui, né? Foi muito massa. Então, Bruno, e aí a Carmen, ela contando o episódio, como foi, né, contando a ajuda que ela pediu para você, né, você indicando o Igor e tal. E aí, quando ela falou assim, que encontrou o Igor e foi, ela deu alguns detalhes, ela falou assim, eu vou te ajudar, Igor. Né, eu vou te ajudar e tal. Eu falei, caramba, olha que massa, né? A mesma advogada... Aí ela tinha o seu contato, participou do seu caso, e aí você indica uma pessoa para cuidar da chegada dela no Brasil, e essa pessoa, claro, está conectada com o mesmo esporte, né? E aí ela fala, e ela vem, não, eu vou te ajudar, e hoje, aí ela contando, e hoje essa pessoa está com, né? O Igor está com o Bruno, e tal. E aí eu falei, não, isso a gente vai ter que contar essa história num podcast. Você poderia passar o contato deles para mim? Ela falou, claro, o Bruno é meu irmão. É o irmãozão. Ela é uma irmã, ela é muito querida, uma pessoa que tem um coração enorme. E vocês viram, vocês foram clientes dela.
E mais do que isso, ela é extremamente muito, muito boa no que ela faz, né? Então, ela passa uma segurança muito boa e ela te... Você vê que ela... O que eu gosto nela é que a primeira conversa que a gente teve, ela não se preocupou em, como a experiência que eu tive com outra advogada, né, que você vê claramente que era um trabalho para ela, óbvio que é um trabalho, mas ela, olha, eu sei que isso aqui é a tua vida, isso aqui é importante para você, então se eu não tiver como te ajudar, eu vou falar desde o início. Então isso para mim, isso daí fala muito sobre a pessoa, né? Então, não tinha como, mas é fantástica. E o Igor ele é meu aluno desde de garoto, né? Desde adolescente, então conforme as coisas foram melhorando aqui, eu falei, olha, eu tenho uma oportunidade aqui para você quer vir? Vamos lá, eu te ajudo. Ele veio, a Carmen me ajudou também, então foi ótimo. Cara, que legal isso. Que massa. E aí eu falei, não, eu vou entrar em contato com eles, e aí foi quando, logo depois do episódio com ela, eu te liguei a primeira vez e tal, a gente começou a bater papo, né? Para tentar agendar esse episódio que está acontecendo hoje, né? A gente teve alguns, durante essas semanas aí, para mim foi bem corrido. Não, eu imagino. Bom, voltei aqui, consegui voltar a participar com vocês. Obrigada pela paciência, por esperar. Vida de mãe é assim mesmo, né, Bruno? Aí, tamo junto. Cabelo primeiro. Então, Bruna, e a minha próxima pergunta, a gente voltando a falar do jiu-jitsu, a minha próxima pergunta é: o que o jiu-jitsu ensinou você sobre lidar com desafios fora do tatame? Pergunta excelente, porque, na verdade, eu sou... É tudo, me ensinou tudo. Porque eu sou suspeito, porque eu acredito que todo mundo no mundo devia fazer jiu-jitsu em algum momento na sua vida. Porque não precisa ser em alto rendimento, não precisa ser para lutar campeonato, só fazer jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu ele é uma ferramenta, e para mim foi o que eu vejo esses últimos 30 anos, não só treinando atletas, mas treinando a maior parte das pessoas que não são atletas, que são meus alunos. É uma ferramenta excelente para se autodescobrir e descobrir o mundo, né, ao seu redor, você descobrir os seus limites, descobrir... É uma lição de humildade todo dia. Então, isso te faz ver tudo ao seu redor diferente. Então, o jiu-jitsu, eu sempre falo assim, por exemplo, se eu ensinar um estrangulamento, né, um armlock, uma técnica de finalização hoje para um de vocês vão aprender, entendeu? Mas aquela técnica ela só vai se tornar extremamente efetiva em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, com a prática diária, com o exercício diário, com o estudo, com a aplicação diária. Então o jiu-jitsu ele é uma ferramenta que te dá a oportunidade de você trabalhar a sua frustração e a sua progressão em cima disso todo dia. Então, para mim, por isso que eu falo, todo mundo devia fazer jiu-jitsu, porque te dá um autoconhecimento, te dá um conhecimento sobre si próprio, porque a gente vai lidar com frustração todo dia, né? Não tem como. E o jiu-jitsu, ele, através do treino, né? Eu sempre falo, se tu consegue pensar e sair de uma posição que tu tem um cara de 100 quilos em cima de tu tentando te estrangular, tu consegue fazer qualquer coisa no mundo. Qualquer coisa. Adorei isso. Você sabe que eu tenho passado alguns momentos na minha vida, assim, não passado, na verdade eu escutei algumas conversas, alguns papos sobre jiu-jitsu. Ah, é? Como ele transforma, né, e como ele ajuda, transforma, ele constrói até, né, em casos. E a gente tem um amigo carioca que mora na Flórida, que adora jiu-jitsu. Na verdade, nós temos dois. Dois cariocas. Temos dois cariocas, os dois praticam, o Alex e o Bruno. O Bruno também é o charado, nosso amigo aqui. E eles
Assim, eu não sei, eu vou até me abrir aqui um pouco, falar um pouquinho aqui o que passa, né? Eu gosto, o que sempre me chamou a atenção em artes marciais, sim, desde criança, é a disciplina. Eu adoro disciplina. Eu gosto de disciplina, né? E eu sempre me imaginei assim, eu me dou bem, vou me dar bem fazendo algo, né, que tenha ter disciplina, porque eu gosto de fazer como tem que ser feito ali, né? Por exemplo, eu poderia ter uma vida militar, porque eu sei que tem que ter disciplina e eu gosto disso. Não tive. Artes marciais, não pratiquei nenhuma. Hoje no jantar você falou isso, né? Nossa, eu tenho vontade de praticar uma arte marcial. Então, aí que aconteceu? Eu ouvi uma vez um podcast, tava falando, era o Ícaro de Carvalho que tava falando, um cara mais novo que eu, e ele comentando... Como? Ele treina jiu-jitsu. Você conhece ele? Eu sigo na social media, né? Eu vejo que ele treina. Isso. E aí ele falando do filho dele, né? Ele falando do filho dele que também tá fazendo e tal, e como isso ajudou até na relação, no relacionamento do filho no colégio, com os amigos. Eu lembro que você falou, né, de poder se defender, mas não pode, tem toda uma ética, né, que você tem que levar e tem que seguir e tal. E é isso que é legal também. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Falei, caramba, eu não gosto, assim, eu gosto da parte da disciplina, mas esse contato físico ou de machucar, assim, de acabar tendo que, sem querer, ou seja, do movimento machucar, é uma coisa que eu já não gosto. Então é uma coisa, por exemplo, eu pensava em karatê, mas eu não, quando era criança, pensava em karatê, mas eu não pensava em judô. Porque o judô é mais de estar em contato, assim, grudado, né, com a outra pessoa ali, e com quem você tá lutando, e eu não sei, é uma coisa que eu sei que o karatê pode machucar também, né? Eu acho que a melhor pessoa para responder isso tem que ter o... Exatamente, tem soco, tem chute, mas assim, é uma coisa que eu não sei explicar, mas era assim, essa questão do contato físico direto ali, grudado, e tentando... perfil, né? É perfil. Mas talvez não é uma crença que sim. É uma crença que eu tenho, talvez, exatamente. Por não conhecer, ignorância, né? E aí eu tenho escutado algumas pessoas falando do jiu-jitsu, eu falo, caramba, né? E aí o bichinho do jiu-jitsu vai picar ele. Fica uma coisinha assim. Só que eu já tenho 48 anos. Eu recomendo, se você puder, pelo menos faça um teste, faz uma semana, faz uma experiência, porque não custa nada, né, fazer uma experiência. Né? O que você está falando em relação a essa vontade, até mesmo essa tipo, você tem um interesse maior, tinha um interesse maior por karatê, e o judô, o jiu-jitsu, né, por causa do contato, isso é normal, isso acontece, isso é algo bem recorrente. E eu vou um pouco, até usando um pouco, aprofundando um pouco mais na resposta que a Gabi pediu e o que você falou, o jiu-jitsu, por que eu acho que me ensinou tanto e é o que eu uso para ensinar meus alunos, eu e os meus atletas, o jiu-jitsu não tem como você mentir para si mesmo, é impossível. Impossível tu mentir para si mesmo, ali, naquele momento. Porque depende de você. São suas escolhas, suas ações que vão te colocar numa situação melhor ou pior. Então, por causa disso, tem uma coisa que aí vem a disciplina, sim, a disciplina é muito, muito importante, mas especificamente para o jiu-jitsu, o que eu posso falar é que se você não controlar o seu ego, você não progride. Então, para você progredir, você tem que botar o seu ego em xeque. E a única forma de você saber isso é não mentindo para si mesmo. Vou te dar um exemplo. Para eu melhorar, eu não posso ficar irritado com um cara que me ganha. Eu tenho que ver onde está o meu erro. Então, até você ter esse processo, você vai culpar o cara. Esse cara também, mas não consigo ganhar esse cara. Ele faz alguma coisa que eu não sei. Então, quando você começa a se olhar para si próprio e falar, não, como é que esse cara está me ganhando?
Entendeu? Então você começa a ver onde você melhorou, claro que tem o direcionamento do seu professor, mas aí você vê que, pô, não, o cara tá me ganhando porque ele dorme melhor do que eu, ele tá mais descansado. Então você passa a dormir melhor, você passa a comer melhor, você passa a tomar atitudes na sua vida que vão botando você num caminho de mais balance, né, mais equilíbrio. Então, tudo através de uma escolha, porque tem um cara que tá te batendo ali, né, no treino, batendo nesse sentido, né, tá te ganhando no treino, né? Então, o jiu-jitsu ele tem esse poder, porque se você não mudar, você não sai desse ciclo. É impossível. Então, tem muita gente que até desiste do jiu-jitsu por causa disso, que fica frustrado e dependendo do apoio, do direcionamento que tem na academia, isso faz uma diferença muito grande também. Então, Cara, eu vou me dar muito bem se eu fizer, porque eu sou muito tranquilo com isso, com relação a ego, com relação a... Eu acredito. O que acontece? Eu brinco que ele é primo do Buda. Eu não sou... Não, é que assim... Eu acho que eu preciso fazer jiu-jitsu. Eu não sei melhor. Então, olha que engraçado. Eu vou te falar um negócio, você vai me falar, você que tem aí 30 anos de experiência nisso, vai me falar se funciona ou não funciona. Eu não sou competitivo. Eu não gosto de ser competitivo com outros. Eu gosto de ser competitivo comigo. Cara, eu sou muito competitivo comigo. Verdade. Demais, assim, adoro me superar. Adoro, tipo, putz, vou fazer. E não ponho a culpa. É muito difícil colocar a culpa nos outros. Sim. Então, assim, você foi falando aí, falei, caramba, meu, é o meu perfil. Ia ser uma experiência legal pra você, hein? Mas com 48 anos, como é que faz? O meu que começa com 50 e pouco. O aluno mais velho que eu tenho na academia tem 68. Ai, que legal. Ih, caramba, agora Não tem desculpa. Depois você me manda onde você está localizado aí, que eu vou ver um lugar legal para te indicar aí perto. Um lugar que seja que legal. Um lugar que seja tipo legal, que eu sei que vai ser uma boa experiência. Isso é importante, né? Existe essa questão de você fazer uma experiência de um tempo, de uma semana, um dia, 2 dias, sei lá? Sim, depende da academia, né? Cada academia tem a sua política. Assim, na minha academia, nas academias que a gente trabalha, aí já entrando um pouco também, saindo um pouco da área da arte marcial, entrando já um pouco do business também, né? Um business. Então eu tenho que adquirir clientes, né? A forma de eu adquirir clientes é propaganda. Eu não vou conseguir que uma pessoa se matricule na minha academia se ela não conhecer aquele produto, né? Não é a maior, 90% das pessoas, ou 95% das pessoas que vêm na minha porta, ela não tem ideia do que seja jiu-jitsu, assim, de uma forma do que é, né? Ela quer botar o filho na arte marcial, ela acha que ela viu uma luta ali no UFC, eu quero fazer aquilo também, eu quero fazer alguma coisa para dar sei lá, mudar uma atividade física. Então, para que a pessoa chega ali, eu não posso falar, olha, me contrata, paga aqui tanto para você ficar aqui. Né? Então, faz um projeto. Lá na academia tem 2 semanas de acesso. A pessoa faz um pay trial, né? Ele paga para fazer 2 semanas. Ele tem acesso a aulas, ele vê, durante essas 2 semanas a gente mostra o processo da academia, qual o processo dele, como é que vai ser tudo, e dentro disso ele converte ou não. Mas pelo menos aquelas 2 semanas ali ele tem acesso pelo menos a um básico de jiu-jitsu, ao que a gente faz, ao nosso environment, né? Tudo que é um ecossistema ali, né? Que a gente tem dentro da academia. Que na verdade ela é uma extensão da nossa família, né? Isso, eu sempre falo isso. O nosso business ali, que eu sempre falo, nosso business não é jiu-jitsu. O nosso business é pessoas. A gente está ali para ajudar as pessoas através do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é a ferramenta. A gente está ali para ajudar cada um na sua jornada. Perfeito. Isso é perfeito. E para mim é de grande importância quando eu conheço o conceito e a filosofia daquele ambiente. Né, para saber se eu vou me encaixar naquilo. Isso Pena que a gente tá tão longe deles, né? Senão eu já ia lá. Já vem amanhã.
Que legal. Não, eu ia mesmo, porque, cara, putz, eu tava na casa desse meu amigo Bruno, da Flórida, e ele foi lutar, ele foi treinar com um amigo, e ele falou, vamos, André? Eu falei, ai, cara, putz, eu não... Você perdeu a oportunidade, né? Não vou. Falei, puta, Bruno, desculpa. Eu fico aqui. Ele ia só lá treinar e já voltava, porque ele já tinha marcado e tal. Eu falei, ai, cara, não vou. Obrigado, Bruno. Eu tenho a liberdade de falar obrigado, mas não vou e tal. Não, beleza, tranquilo. E não fui. Vou mandar o podcast pra ele. Não, vou mandar. Talvez o Bruno conheça o Bruno. É verdade. Talvez. O Bruno conheça o Bruno. E ele luta, deve conhecer. E assim, nossa, isso vem me perseguindo na minha vida, assim, perseguindo no bom sentido, né? Sim. É pra tu fazer, André. É pra tu fazer. Tá te chamando. Cara, 2018 foi quando a gente conheceu esse primeiro amigo, o Alex, lá na Flórida também. Ele tinha parado, né? Porque ele veio pra cá. Aí ele parou, agora ele retornou e ele trouxe a filha, né? Tá com a filha também. A filha dele tava treinando também. A Alexia. E aí, depois desse outro amigo, em 2021, foi esse momento que ele chamou pra... A gente tava na casa dele e ele chamou pra ir lá ver o treino deles, não foi. Do ano passado, final do ano passado, eu assisti esse podcast com o Ícaro, e ele comentando mais um pouco. E aí, conversando com a Carmen, no podcast, ela vem e me fala do Bruno, do Igor. Eu sou suspeito, porque, de novo, para mim é até mais pessoal, porque o envolvimento que eu tenho é o que eu sou, são 30 anos fazendo isso. É 2/3 da minha vida fazendo isso. Então, literalmente, tudo que eu tenho, eu consegui por causa do jiu-jitsu. Porque ninguém me deu. Né? Eu realmente tive que suar para conseguir tudo que eu tenho. Né? E mentalmente, tudo que eu passei por treinamento, por competições, por competir em alto rendimento, por ter atletas competindo em alto rendimento, e trabalhando eu dava aula de criança até pouco tempo atrás, eu adorava dar aula de criança. Então, essa troca com as pessoas, você vê o quanto você está impactando aquela pessoa só por causa da sua arte ali, do seu skill, né, da sua habilidade. Você vê que aquilo tem um impacto muito grande. Então, para mim, isso é quase com eu acredito muito no tipo de liderança por servitude, né? Servant leader, né? Então, eu acredito, e a arte marcial tem isso, né? Então, eu acredito que o meu trabalho é fazer o meu melhor para aquela pessoa poder ter a melhor experiência dela e talvez aquilo ali se tornar algo maior na vida dela, né? Então, o jiu-jitsu para mim tem um peso muito, muito, muito grande. E eu, por causa do jiu-jitsu, a força mental que você desenvolve é muito, muito grande. Então, eu tive já lesões na minha vida muito, muito, muito sérias, né? Eu tive a última que eu tive foi muito, muito séria. Eu tive uma lesão de pescoço cervical, que eu tive que fazer uma cirurgia que eu tive que fundir 2 vértebras e eu fiquei 2 anos parado por causa disso. Então, eu consegui passar por tudo isso por causa do jiu-jitsu, por causa da força mental que você desenvolve através dessa arte maravilhosa. Então, eu recomendo muito, André. Se você puder fazer em qualquer nível, faça, porque é muito bom. Então, aí agora eu vou fazer uma outra pergunta, cara. Desculpa aí, já estou aproveitando e fazendo umas perguntas. Uma consultoria. Fica à vontade, meu amigo. Essa questão de lesões é muito importante, claro, para todos é importante, mas é uma coisa que eu me preocupo. Então, assim, existe como eu praticar e de uma forma e deixar explicado pro professor e pra turma, assim, eu não quero me machucar, eu vou até um ponto que eu não quero correr o risco de me machucar em certo movimento. Existe esse tipo de Sim, claro. de honestidade ali de... Existe, como eu falei, a gente não pode pensar na academia de jiu-jitsu só como uma academia de pessoas que competem. Como eu falei, 90% dos meus clientes lá, dos meus membros, eles não são atletas.
Os meus atletas, eles têm um horário separado, assim, um atleta profissional, um atleta aspirante profissional, ele treina separado. A maior parte da minha classe é criança e são pessoas, o meu público-alvo na minha academia, assim, de aluno normal, são pessoas acima de 30, 35 anos, que já estão em outro momento de vida, que aquilo ali é um desafio num ambiente controlado. Então, aquilo ali é um life skill, né? Você vai aprendendo um life skill. Então, na minha academia ali, e outras academias, de novo, por isso que eu falei que eu queria te mandar para um lugar, sabendo onde você está, eu consigo te direcionar, porque tem academias que têm horários específicos para gente que de tal idade a tal idade, ou então pessoas que têm... Eu tenho alunos que são médicos, que são cirurgiões, que eles não podem machucar a mão, né? Então, o treino deles é um pouco diferente. O ambiente da academia, quando você acha um ambiente muito bom, é um ambiente que todo mundo preserva todo mundo. Né? Não é sair na porrada o tempo todo, é o contrário. Assim. Como eu falei, as pessoas que eu mais confio na minha vida estão ali dentro. Aí eu encaro. Se tem esse tipo de... né? Claro que eu tô, porque é uma coisa que vem mexendo comigo faz tempo. Esse tipo de coisa eu encaro. Tem que achar o lugar certo. Isso. Não é todo lugar que é assim. Isso tem que... Por isso que eu falo, testa, faz 1 ou 2 aulas. Com 1 ou 2 aulas você já sabe o ambiente, você vê a energia daquela pessoa, você vê a metodologia de aula também, que é importante. Excelente. Vamos pensar nisso. Eu vou te passar assim a região que a gente tá próximo ali, e de repente se você conseguir, sem pressa, quando você conseguir ver alguma coisa. Não, eu conheço muita gente, então se eu conhecer alguém perto aí que é bom, que é sério, te direciona, porque, como eu falei, se tiver mais gente fazendo jiu-jitsu, eu tô fazendo a minha parte. Que é que massa. Eu falo que esse projeto aqui ele sempre vai tocar alguém na hora que precisa tocar, e do jeito que precisa tocar. Sim. De repente isso aí foi pra mim. Pelo menos a primeira parte, né? Depois continua tocando pessoas. Já tocou, já garantiu. Agora vai propagar, isso aqui vai continuar propagando pela internet, vai. Ô Bruno, tem alguma história legal pra contar, assim, de aluno ou campeonato, alguma história que te marcou? Cara, eu tenho várias. Eu tenho várias porque... Pode compartilhar hoje. Cara, a gente conseguiu, como eu falei, a gente criou uma reputação muito grande, porque a gente conseguiu performar em alto rendimento, assim, meu irmão conseguiu todos os títulos de jiu-jitsu, assim, só tem 2 ou 3 pessoas no mundo que tem isso. Os alunos que a gente formou, os atletas que a gente formou durante esses anos todos, então é muita história de viagem, é muita história de perrengue, campeonato, luta. Mas se eu posso falar uma que é muito especial para mim, foi meu último campeonato, na verdade. Foi o campeonato que eu me aposentei. Foi desde 2 anos depois da minha cirurgia de pescoço, que os médicos falaram que eu não ia lutar, que não ia lutar nunca mais, não ia nem treinar. Aí eu falei, então tá bom, né? Me conheço, então me recuperei, fiz tudo. Como eu falei, a gente tem um time muito grande de Israel, a gente tinha um campeonato lá em Tel Aviv, que era muito grande. A minha filha tinha acabado de ser, minha enteada tinha acabado de ser campeã mundial, ia lutar lá. A minha esposa, que estava sem lutar, decidiu lutar, então se inscreveu também. Ela falou, já que tá todo mundo se inscrevendo, eu inscrevi também. Então lutou. Nós 3, o mesmo evento, e nós 3 fomos campeões. Então isso é uma... Eu me emocionei, né? Que legal! Isso foi uma experiência de vida que só o jiu-jitsu pode me proporcionar. Não vai ter outra oportunidade dessa. Então, para mim, de todas as que eu já vivi, e olha que eu vivi bastante coisa com meu irmão, com a minha esposa também, com atletas, acho que até hoje eu consegui formar 62 ou 63 campeões mundiais, então ter isso com elas foi muito, muito importante, então me marcou demais. Então essa, para mim, é a minha história favorita. Depois de tudo que eu vivi, né? Então isso foi muito, como eu falei, é um presente que
que Deus me deu e o jiu-jitsu me proporcionou. Nossa, que E você pode falar pra gente nome, por exemplo, o nome do teu irmão, da enteada, nome assim que foi conhecido profissionalmente, que é bacana a gente mencionar isso, né? Legal. Seu amigo com certeza vai saber que o Augusto Tanquinho, né? Tanque é Tanquinho, Little Tank. Augusto Tanquinho Mendes. Né? A minha esposa Thaísa, minha filha Ana Clara. Ok. Legal. legal. Eu vou colocar aqui. Poxa, a gente tem que homenagear, meu, né? Os brasileiros aí. Levando. Nossa senhora. Isso foi que ano essa luta, essa memorável Foi aí, esse campeonato? 2019. Ah, é recente? E quando vocês, por exemplo, quando vocês iam, ou teu irmão vai para campeonato, vai como brasileiro ou luta como americano? Não, aí depende do coisa, porque o jiu-jitsu, ele não é, você não luta por país, né? Você luta pela sua equipe. Então a nossa equipe é uma equipe que, apesar de estar baseada nos Estados Unidos, ela é uma equipe brasileira. E o meu irmão é cidadão americano, né, também. Então você pode lutar por qualquer nacionalidade. O que conta é o seu time. No caso, o nosso time é o Soul Fighters. Então, independente da nacionalidade, ele luta. Depende da sua faixa, do seu nível também. Vamos dizer, para um campeonato mundial de faixa preta, você tem que ter um certo número de pontos no ranking, é uma coisa um pouco mais elitizada. Um faixa azul, um faixa roxa, você só se inscreve no campeonato. É um campeonato privado, né? Você se inscreve, você paga a inscrição e você vai participar. E conforme você vai ficando mais graduado, né, vai chegando mais perto do nível de faixa preta, aí as coisas são um pouco mais elitizadas, aí você tem que estar dentro de um certo ranking, dentro de um certo nível para poder competir nesse nível. Nossa, eu tô adorando esse bate-papo. Eu também. Bruno, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que essa parte me interessa muito. Eu me conectei muito com você nesse perfil que você disse. Eu prefiro tocar um negócio sozinho, né? Assumo as broncas. Deu certo o que eu fiz, deu errado o que eu fiz. E assumo e resolvo e vou melhorando e tal. Eu sou muito assim também. Muito assim, prefiro fazer por mim e assumir a bronca ali, mesmo sendo do jeito mais difícil e tal. Mais uma conexão. Como que foi? Conta pra gente um pouquinho. Você que empreendeu, eu também. Eu tive empresa no Brasil e aqui, né? E tenho aqui. Conta pra gente um pouquinho a sua experiência sobre de quem já empreendeu no Brasil e agora empreende nos Estados Unidos. Como que é? Porque aqui os Estados Unidos é conhecido como a terra do empreendedorismo, certo? E não é à toa. E realmente ainda e vai continuar sendo por séculos aí, né? Ela nasceu dessa forma. Mas conta aí pra gente como que é a sua impressão, como que é empreender na sua área aqui, comparado ao Brasil. Então, como eu falei, né, eu prefiro realmente também ter Antigamente eu preferia fazer sozinho, vou ser bem sincero. Eu metia a mão e fazia. Com o tempo você vai levando, você vai aprendendo que não dá para fazer isso. Você tem que... é impossível. Então mas também eu passei os últimos 10 anos formando um time que é o meu time de ponta, que está comigo, que trabalha. Então eu tenho muita ajuda. Eu tenho realmente muita ajuda perto de mim. Tenho pessoas que são muito capazes ao meu redor. Então, mas a decisão é minha. Isso daí eu não abro mão. Né? Então é isso que eu falo. Por mais que eu tenha sócios, colaboradores, pessoas que têm até voz, a palavra final é minha. Beleza. Então, para falar, né, de empreender, a diferença de empreender no Brasil e aqui, acho que primordialmente o óbvio a burocracia é muito menor aqui, né? A forma de fazer as coisas aqui são diferentes, as coisas são mais rápidas, né? Existe uma cultura também melhor em relação no meu
no meu mercado, que é um mercado de serviço, existe uma cultura melhor aqui das pessoas remunerarem serviço, de darem valor a serviço, coisa que no Brasil é um pouco mais diferente, que essa que é a maior diferença que eu vejo. Lá no Brasil, todas as minhas aulas, eu adorava as minhas aulas, todas as pessoas que eu tinha ao meu redor, mas, de novo, financeiramente não era algo. Hoje em dia está um pouco diferente, tá? Porque você conhecimento de nicho, o tipo de marketing que você faz, então você consegue fazer um pouco diferente lá. Então, no Brasil, eu sei pessoas que têm academia com muito sucesso financeiro. Há 10 anos atrás, para mim, não era a minha realidade, apesar de ter bastante aluno, acima da média. Então, isso e melhor reconhecimento mesmo, fazer um trabalho melhor, ser mais valorizado, então qualidade de vida melhor. Só isso. Então, na verdade, eu só tive que ajustar mesmo, entender como era o meu mercado aqui, como funcionava, principalmente a parte de marketing, né? Como é que eu como conseguia trazer gente, ajustar algumas coisas culturais, né? Porque a metodologia de aula eu tive que adaptar para cá, né? Para a cultura daqui, para o approach daqui, né? Mas foi tudo muito rápido. A gente, como eu falei, a gente desde o início, o sucesso foi imediato, para falar a verdade. Mas, de novo, vem de uma experiência de muito tempo, né? Então, para mim foi muito fácil adaptar isso, né? Eu tinha um produto praticamente, uma metodologia pronta, um produto pronto, né? Então, hoje em dia, o que eu vejo, para mim, é a qualidade de vida que faz a diferença para mim aqui. Para eu ter a qualidade de vida que eu tenho no Brasil, eu teria que estar trabalhando muito mais do que eu trabalho hoje em dia, e talvez não ia compensar para mim. Por trabalhar, para ganhar dinheiro, não é a minha parada. Fala uma coisa, que conselho que você daria, por exemplo, um conselho para um imigrante que gostaria de empreender aqui nos Estados Unidos? Que já está aqui, por exemplo, um imigrante que já está aqui. Me dá licença um pouquinho, eu vou dar uma saída. Tudo bem. Depende do que ele quer fazer, né? Assim, eu vou falar eu só posso falar pela minha realidade, né? Se alguém quiser abrir uma academia de jiu-jitsu, quiser dar aula de jiu-jitsu, eu ia falar, estude o mercado, estude a área, né? Que você vai querer fazer. Estude marketing, de plan excelente. E quando eu falar estude marketing, não é talvez você fazer o seu próprio marketing, não. Eu não faço meu próprio marketing, eu não tenho esse skill. Eu pago alguém para fazer isso. Mas o que está acontecendo? Eu sei o que ele está fazendo, eu sei qual é o conceito por trás do que ele está fazendo, então a conversa que eu tenho com ele é num nível que eu entendo que eu quero isso, eu sei o que eu quero. Então, acho que buscar conhecimento é primordial e trabalhar muito, muito mesmo. E quando achar que está trabalhando muito, trabalhar mais. Excelente, excelente, cara. É bem isso mesmo. E a gente chega nesse ponto, né? Caramba, eu tô trabalhando muito. Tá, mas vai mais um pouquinho. Eu tenho que nem você falou, vocês têm frases assim, eu tenho frases todo dia que eu repito para mim mesmo, que eu tenho anotadas nos meus cadernos, tenho anotado nas minhas coisas, e uma delas é: ninguém vai fazer para mim. Ninguém vai fazer para você, tá ali, é claro ali, ninguém vai fazer para você. Ninguém. As pessoas têm empatia, as pessoas te ajudam, mas ninguém vai fazer para você. Excelente. Essa frase é excelente porque você é explícito ali que você tem que sair do papel de vítima, né? O papel de vítima não funciona. Isso que nem eu falei, para mim é muito. Confunde muito, porque o jiu-jitsu como dois terços da minha vida comigo. Então, para mim, é muito simples não estar num papel de vítima, né? Assim, e eu já fiz, né? Como todo mundo. Sim. A vida a gente já fez, só que
você vai aprendendo que é você, meu amigo. E vai dar errado, e vai tudo bem dar errado. Vamos lá, vamos fazer de novo, e vai dar errado de novo, e vamos fazer de novo, e tá bom, é assim que é. É assim que funciona e é assim que a gente vai formando nosso aprendizado, né? As lições, o próprio erro, você aprendeu, você entendeu, você vai procurar errar diferente, às vezes você erra até igualzinho, vai indo, e vai caminhando, e vai, né? E aí, próxima etapa, e é erros, mas a gente aprende mais errando, né, Bruno? Certeza. Porque nem o jiu-jitsu, eu sempre uso o jiu-jitsu como exemplo. Eu não vou conseguir te estrangular de primeira. Vou falhar aqui, vou encaixar uma mão, a outra não vai estar aí, e aos pouquinhos vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, quando vê, tá fazendo aquilo ali, parece que você nasceu sabendo fazendo aquilo. Eu adoro essas coisas de estratégia, assim. Você tem que Ah. pensar uma estratégia, aplicar, aí você fala, peraí, não, deixa eu modificar. Deixa eu entender por que não, primeiro, né? Entender os conceitos. Como engenheiro, eu aprendi muito conceitos, né? Sim. Então, é excelente, porque você sabendo os conceitos, as condições de contorno modificam, mas você ainda consegue uma saída, você consegue resolver. Por quê? Conceitos. Exato. É, Exato. eu quando estou conversando com meus filhos ou com quem pede algum tipo de ajuda ou o que seja, sempre falo, peraí, ou precisa resolver alguma coisa, falo, vamos entender o conceito da coisa. Isso aí. Aí leva tudo para aquele, volta aquele pensamento para entender conceito. Ah, ok. Por quê? Tá bom. Agora, replicar na realidade que está na situação agora, no momento. E isso normalmente ajuda muito. Sim, sim. O André, você acha que se você fizer aula de jiu-jitsu, você vai gostar muito, cara, porque o jiu-jitsu, um dos apelidos do jiu-jitsu é xadrez de corpo, porque é justamente um xadrez. O jiu-jitsu é um xadrez com o teu corpo. Você tem que pensar 2, 3 movimentos à frente. E para todo movimento de alguém, você tem que ter o teu contraponto, o teu ataque, o teu contra. Então é bem. Eu acho que você vai gostar bastante. E é um raciocínio muito rápido. Você tem que, com o tempo, você aprende a desenvolver um raciocínio muito rápido em cima disso. Então, eu acho que você vai gostar bastante, muito mesmo. Nossa, vou adorar, cara. Não, eu tô ficando me apaixonando aqui pelo. E é legal quando as coisas vêm assim, Naturais. naturais e vêm mensagens. Eu acredito muito nisso. Então, Eu também. Cara, eu e a Gabi, a gente acredita muito nesse fluxo, quando as coisas fluem. O verso, ele manda, ele conspira to happen. Né? Exato. Ele vai te levando para caminhos que aí você fala, caramba, então é por isso. É por isso que flui. E aí flui, fica fácil, fica gostoso, aí você fala, caramba, é isso. E aí na hora que você vê, você já tá naquilo, você tá fazendo, já tá acompanhando. Eu acredito muito nisso também, a Gabi também, é uma coisa que, desde que a gente mudou de país, né, fez a gente prestar atenção em coisas diferentes, né, essas mensagens. Eu falo que a nossa mudança da Flórida para cá, né, porque a gente ficou 3 anos lá na Flórida e agora já estamos 3 anos aqui. Fez a questão de prestar atenção nas mensagens, detalhes, uma coisa bacana que aconteceu aqui nas Carolinas, porque aqui, como a gente tem as 4 estações bem definidas, você consegue prestar atenção mais na natureza, nos animais, né, da natureza, os silvestres. E aí você presta atenção em clima melhor, aí quando você presta atenção nisso, parece que você presta mais atenção em você também. Sim. E essa experiência de vida aqui, Estados Unidos nem se fale, né? Aí dentro dos Estados Unidos tem várias situações diferentes, várias regiões diferentes. Sim. Então, cara, imigração é uma história de vida incrível. Você comentou sobre, tá tudo ligado, migração, o esporte, o empreendedorismo, bem nos seus últimos quase
poucos anos, 30 anos nisso, né? 30 anos de jiu-jitsu e 20 e poucos anos aí empreendendo e agora há 10 anos imigrando, né? Então a gente tem uma história parecida, cara. Sim. Uma história bem parecida aí nessa questão. É bom ver isso, é bom ver essas similaridades e ver conexões também, né? Ver isso é muito legal. E eu vou... Bom, a gente vai seguir aqui já para encerrar o episódio. Eu quero só deixar um lembretezinho aqui que a gente vai estar fazendo... Ainda vou combinar, Bruno. Quero tentar trazer um episódio com você e com o Igor. Ok. Vamos ver se a gente consegue. Eu sei que tá tudo... Daí é mole, vai por mim. Todo mundo muito busy, mas, cara, vai ser muito legal se a gente conseguir fazer um episódio junto. Vamos pensar que formato que a gente vai fazer isso. O legal mesmo seria se a gente conseguisse um presencial, né? A gente já tá começando a fazer os presenciais, a gente tem 4 episódios presenciais gravados. Ainda estão para vir pro ar. Amanhã a gente vai gravar mais um presencial. E vai ser uma doula que vai fazer a gravação amanhã. Caramba! Presencial, uma doula. E é o que eu falei, comentei com você, né? A gente tem esses 5 pilares, então dentro dos 5 pilares, que são pilares que todo ser humano, né? A maioria dos seres humanos tiver esse contato. A gente tem que falar sobre saúde e bem-estar, não tem como, né? E dentro da saúde e bem-estar vai vir aí a doula comentando como eu e a Gabi tivemos essa experiência. O nosso filho nasceu de parto natural aqui nos Estados Unidos e a gente tem até um episódio onde a gente conta sobre a nossa experiência. Cara, foi fantástico. É o jeito que a gente enxerga, né? É a nossa verdade. A nossa verdade foi aquela. Sei que tem N casos aí, cada pessoa tem uma experiência diferente. A nossa experiência a gente fez questão de contar como foi. Legal. Cara, foi muito, muito incrível. E, bom, para encerrar aqui, Bruno, eu queria que você, assim, que mensagem você daria pro Bruno, aquele Bruno com 12 anos, antes de conhecer o jiu-jitsu? Hoje, o Bruno, de 43, com toda a experiência e bagagem que ele tem, que mensagem você deixaria pro Bruno de 12 anos de idade? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. As coisas acontecem como são. Medo é desnecessário. Passa, né? Passa. Realmente a gente coloca dentro da nossa cabeça. Então, se eu pudesse falar alguma coisa assim, claro que eu talvez elaboraria um pouco mais da forma que eu falaria, mas a mensagem seria que não precisa ter medo. O que não dá certo é para não dar certo. Tem até momentos que a gente tem que ir com um pouquinho de medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, vai. Sim, o que eu digo medo é que às vezes o medo a gente faz as coisas serem maiores do que são, né? Então, o medo nunca me paralisou, né? Mas a forma que eu sou wired, né, por dentro, eu pago um preço muito grande quando eu tenho ansiedade muito grande. Me faz um mal muito grande, assim, mental health, né? Saúde mental para mim. Então eu vejo que durante a minha vida eu tive medo de coisas que eu não precisava ter medo, que era só luz e sombras. Então para mim isso eu falo, não precisa ter medo. O que tiver que ser vai ser. Porque com medo ou sem medo as coisas acontecem como são. Exatamente, a gente cria isso, né? É só o medo que paralisa, que a gente não pode ter, né? Aquele que deixa a gente ir,
talvez com mais cautela, mas tá tudo bem. Faz parte, tá legal. Não alimente ele muito, porque senão se torna um bicho muito grande. Mas, e saiba que tudo acontece na hora certa. Se não aconteceu, que não era para acontecer. Não era pra rolar. Eu acredito nisso também. Eu acredito, eu tenho certeza disso. Certeza. E pro Bruno do amanhã? E pro Bruno daqui 10, 15? Eu falaria para ele. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer a diferença um pouquinho no mundo, ao redor da gente, ao meu redor. Que eu tenha conseguido, através do que eu me propus, não só, mesmo que eu não faça nunca mais um campeão, que eu tenha conseguido pelo menos fazer as pessoas melhores ou apreciando melhor a vida, serem mais leves. Lindo. Você com certeza impactou já muita gente positivamente, continua impactando. E eu vejo que existem campeonatos, né? Existem também os campeões de cada casa, né? De cada família, de cada residência, aqueles que onde o jiu-jitsu também tocou e reformou e construiu e ajudou campeões ali do dia a dia da vida, né? Fora dos campeonatos também. Isso é, cara, que lição de vida bacana. Isso é primordial. E eu vou te dar um exemplo prático na academia. Eu tenho atleta meu que é faixa preta, campeão mundial faixa preta. Eu tenho atleta que é campeão mundial faixa marrom. Eu tenho atleta de alto rendimento na academia. E naturalmente a gente pensa que essas pessoas, e elas são realmente, um atleta ele é diferente de um ser humano normal. Mas a gente bota todos eles num pedestal, né? E eu tenho lá na academia pessoas normais também, né? Que outro dia, com o pessoal sentado lá falando, aí chegou uma aluna nossa, assim, que é uma mulher de mais de 40, iniciante, né? Ela tá fazendo jiu-jitsu dela, não sei o quê. Uhum. Ela comentou alguma coisa, cheguei na hora tava terminando o treino dos profissionais, né? Ela, não tem nem como ficar nessa sala, né? Não sei o quê. Vai, todo mundo riu. Mas aí eu falei para todo mundo, ele vai querer saber. De todas aqui, ela é a mais dura, é a mais que tem o meu respeito maior. Porque fazer o que a gente está fazendo aqui, no nível que a gente está fazendo, a gente se preparou para isso. Uhum. É algo que acontece do dia para a noite. Agora, para essa mulher estar aqui, ela teve que questionar várias coisas sobre ela própria, ela teve que dar um passo completamente fora da zona de conforto dela, e ela faz isso todo dia. Ela tá fazendo isso todo dia. Então ela tá trabalhando nela própria, na melhor versão dela. Então Isso. ela é a que mais trabalha aqui do que todo mundo que tá fazendo aqui. Ela que tem o meu respeito maior. Então, para mim, a medalha de ouro é isso aí. É o que ela tá fazendo. Isso daí é o que faz. Isso é que uma faz campeã. É uma campeã. Eu vou aproveitar aqui, acho que eu vou fazer um convite ao vivo. Vamos fazer jiu-jitsu? Ai, meu Deus do céu. Não pode fazer isso ao vivo. Dá pra fazer um corte aí? Não, eu não vou cortar. Amor, Você também. eu vou pensar no seu caso. Vamos pensar? Eu sou muito sedentária, Bruno. Na verdade, eu estou. Eu não era, eu estou. Mas eu ainda tô numa fase muito maternal, assim, sabe? Então, tem coisas que saem do meu schedule. Posso falar uma coisa que talvez ajude a pelo menos plantar uma sementinha na sua cabeça. Que na verdade é óbvio que é sobre você, né? Como você falou, a sua vida, você está em outro momento, você está em outras coisas, mas a maior coisa que você pode, os dois na verdade, vocês podem fazer é dar o melhor exemplo que vocês podem para o filho de vocês. E se cuidar, fazer um esporte que é um lifestyle, trazer esse tipo de habilidades, essas coisas, esse é o maior exemplo, é o maior presente que você pode dar para o filho de vocês. Sacanagem, vocês combinaram quando eu saí, né? Eu falo isso para todos os pais da minha academia. Todos. Obrigada. Vou pensar A gente na possibilidade, sim. tá numa fase de voltar a cuidar da alimentação, né?
A gente tá bem fisicamente e tal, mas eu sei que a gente pode estar melhor, sabe? Sempre. Sei que a gente pode melhorar, tem muito que melhorar. E isso vai servir de exemplo também. E vamos pensar. Vamos pensar devagarzinho. Vamos sim. Não custa nada fazer. Ver como é que é. Ele fala isso. Aham. Ele sabe o que vai fazer e vai acabar seguindo. Você vai gostar e vai voltar. Faz jiu-jitsu. E só treina aqui hoje, não tem problema não. Realmente, quem gosta acaba ficando. Eu Cara, acredito. que massa. A gente vai. Bruno, eu adorei o papo de hoje, Não, gente. Que excelente, isso? excelente. Se deixar, eu vou ter que já ir para as perguntas finais, porque se deixar a gente vai ficar. Eu sempre falo isso. A gente vai ficando. Mas você já fez? Eu já sabia se ia conseguir voltar. Tá bom, não tem problema, tá tudo certo. Eu fiz as 2 perguntas do passado. Tá bom. Eu escuto depois na podcast quando ele subir pro YouTube. O André estava falando da gente marcar com o Igor, né? Talvez até presencial, se a gente pudesse acertar. Ai, que legal! Nossa! Super bem-vindos. Aí eu consigo dar uma aula de jiu-jitsu para vocês. Tá bom, aí eu topo. Já Cara, topei. Ó, espaço aqui tem. Nossa, a gente mora numa casa super legal. Dá pra fazer aqui em casa. Tô de bola. Ô, Bruno, me diga uma coisa, como é que as pessoas te encontram? Teu arroba, já... Peraí. Vamos só essa parte aqui. Falar da escola, das escolas, do business. Tudo deve ter rede social, né? Sim. Tá, agora é a hora. O nome da minha empresa, do meu time é Soul Fighters, né? Esse por si só é um nome que a gente tem muito orgulho, que realmente a gente acredita. E começou em 2008, no Rio de Janeiro, né? Praticamente na Tijuca, nascido e criado na Tijuca, que nem a gente. E hoje em dia, a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente gira em torno de umas 25, 30 escolas. Licença, né? Eu tenho a minha escola própria, meu irmão tem a escola própria dele, e a gente faz a licença da marca, dos programas. Escolas que usam o nosso nome. No mundo, hoje a gente tem filiais nos Estados Unidos, no Brasil, Israel, Espanha, Austrália. Depois da pandemia, a gente baixou um pouco isso, porque trocou muitas coisas no mundo, né? Alguns fecharam, formas de fazer business trocaram. A gente também tem a nossa loja online, que suporta as nossas escolas. A gente está trabalhando numa plataforma de ensino online de jiu-jitsu. Então, esse é o nosso passo para você aprender jiu-jitsu online. Não no sentido, nada vai superar uma experiência na academia, mas vai ser uma forma de você ter um material de estudo, você ter metodologias para você estudar, ter um acesso a cursos e formas de ter mais conhecimento e também suplementar o seu conhecimento do dia a dia da academia. Então, o futuro é bem exciting. Muito feliz e querendo trabalhar esse futuro próximo aí e trazer jiu-jitsu para todo mundo, que, como eu falei, eu sou suspeito, por mim todo mundo faria. E se o pessoal quiser encontrar vocês, o que é melhor? É o website? É o Instagram, Facebook? Onde que o pessoal pode te encontrar? Comigo mesmo, pode ser pelo meu Instagram, que é @BrunoTanqueBJJ, né? B de bola, JJ. A academia, o Instagram dela é @SoulFighters, MATC, que é Martial Arts Training Center. A gente coloca o link aqui para o pessoal para facilitar. Eu vou mandar para vocês também. Maravilha. O nosso website é Soulfighters Island, www.soulfightersisland.com. É isso daí, acha a gente fácil. Adorei. Então, vocês trabalham, você falou de licenciamento, vocês licenciam como se fosse uma franquia? Isso, eu não uso a franquia porque a franquia você tem que estar dentro de um certo escopo de coisas que eu não tenho como fazer, né? Um tipo de coisa que eu não tenho estrutura para fazer isso. E nem me interessa, para falar a verdade.
Então a gente a gente optou pelo sistema de licença, que aí tipo, o gerenciamento do negócio é do cara, eu não preciso prover algum certo de coisas, mas ele consegue programas que são as metodologias de aula, acesso à Federação Internacional, tem toda uma forma para você poder ter esse business, né, dentro de um certo nível, você tem que ter certas... Estar conectada com certas entidades, ter certas assinaturas que não... E aí, sendo licenciado por vocês, consegue ter esse... Maravilha. Cara, vamos falar mais disso no próximo episódio. Perfeito. Bruno, obrigada mais uma vez, né? Agradece a família, assim, eu sei que tem bastidores também, que apoiam, né, que dão esse suporte. Obrigada pela paciência, né, com os percalços que a gente tem aqui no meio do caminho, e eu vou ficar bem animada para um próximo episódio. Vamos. Nós vamos conversar muito ainda. Maravilha. Onde que as pessoas podem te encontrar, mano? @André Coalho 1 e no LinkedIn André Coalho. Maravilha, meu arroba é o Gabi Zaleski. Esse aqui foi mais um episódio maravilhoso que a gente teve, mais um amigo. E o Ninecast. Até a próxima. Um beijo. Até mais. Boa noite. Obrigado aí por terem recebido você, Bruno. Vocês, de verdade. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Maravilhoso. Obrigado. Fique bem. Até mais.